No amanhecer de 11 de março de 1888, ninguém poderia imaginar o desastre que se aproximava da costa leste dos Estados Unidos. O inverno já estava no fim e as pessoas acreditavam que o pior havia passado. Mas, em questão de horas, o tempo virou de forma brutal. Ventos congelantes começaram a soprar, a temperatura despencou e um verdadeiro muro branco de neve começou a engolir cidades inteiras. Foi o início da Grande Nevasca de 1888, também conhecida como o Grande Furacão Branco, uma das tempestades de neve mais violentas e destrutivas da história americana. Durante 4 dias, de 11 a 14 de março, a nevasca paralisou a região mais populosa e economicamente ativa dos Estados Unidos, cobrindo da Baía Chesapeake até o Maine, sobre uma espessa camada de gelo e neve. O país mais industrializado do mundo, símbolo do progresso moderno, foi completamente imobilizado pela força da natureza. Tudo começou com a coalizão de duas massas de ar, uma quente e úmida vinda do Golfo do México e outra extremamente fria vinda do Canadá. O encontro desses sistemas gerou uma tempestade que, inicialmente, parecia uma simples nevasca comum de fim de inverno, mas em poucas horas ela se transformou num furacão de neve. Os ventos chegaram a mais de 72 km por hora, com rajadas ainda mais intensas. Em alguns locais, a neve caía quase horizontalmente, empurrada por vendavais furiosos. As cidades costeiras foram as mais atingidas. Nova York, Boston, Filadélfia, Providence e Hartford mergulharam no caos. A quantidade de neve foi impressionante. Em Nova York acumulou-se mais de 55 centímetros, em Nova Jersey e Connecticut entre 90 centímetros e 1,20 m. Em áreas isoladas, os montes de neve chegaram a 15 metros de altura, formando verdadeiras muralhas brancas que bloqueavam ruas inteiras. Trilhos de trem desapareceram, pontes ficaram soterrados, as linhas telegráficas e telefônicas, que na época eram a espinha dorsal das comunicações, foram completamente destruídas. Era o colapso total da infraestrutura moderna e pela primeira vez a população americana se viu completamente isolada. Em Nova York, o coração econômico do país, o cenário era apocalíptico. A cidade, que nunca dormia, ficou em silêncio. Os trens elevados pararam, os navios ficaram presos no gelo e centenas de pessoas morreram tentando voltar para casa em meio à tempestade. Muitos foram encontrados congelados nas ruas, abraçados em busca de calor ou soterrados por montes de neve que caíam dos telhados. As estradas foram bloqueadas por dias, impedindo o transporte de alimentos e lenha. Em algumas cidades, os moradores começaram a queimar móveis para se aquecer. Os telhados desapareceram com o peso da neve e o colapso das linhas de energia mergulhou toda a região na escuridão. Estimativas apontam que mais de 400 pessoas morreram nos Estados Unidos e cerca de 100 nas províncias canadenses do Atlântico. Mas não foram apenas vidas que se perderam. O sistema econômico entrou em colapso, o comércio parou completamente, os bancos fecharam e as entregas de alimentos e combustível foram interrompidas. As ferrovias, símbolo da modernidade do século XIX, ficaram paralisadas por quase uma semana. Quando a tempestade finalmente cessou, o país emergiu debaixo de um manto branco de destruição. O impacto da Grande Nevasca foi tão profundo que mudou para sempre a forma como os Estados Unidos planejavam suas cidades e sua infraestrutura. A principal lição veio do colapso das comunicações. As linhas telegráficas e telefônicas, que antes corriam ao ar livre, mostraram-se extremamente vulneráveis. Como resposta direta da tragédia, Nova York iniciou o projeto de enterrar os cabos e redes de comunicação no subsolo, uma medida que, com o tempo, se espalhou por todo o país e se tornou padrão em grandes centros urbanos. Além disso, a nevasca reforçou a necessidade de sistemas de transporte mais seguros e protegidos contra tempestades. Foi após o desastre que começaram os planos para a criação do metrô de Nova York, inaugurado poucos anos depois, uma das maiores heranças indiretas da tragédia. No campo científico, o evento também provocou avanços na meteorologia moderna. A falta de previsões precisas e de comunicação entre as estações meteorológicas mostrou o quanto o país precisava de uma rede nacional de alertas. A partir daí, os Estados Unidos começaram a investir em sistemas de previsão do tempo e observação atmosférica, o que futuramente daria origem ao National Weather Service,
que conhecemos hoje. A Grande Nevasca de 1888 foi muito mais do que uma simples tempestade de inverno. Foi um choque de realidade que revelou a fragilidade da civilização diante da força da natureza. Em apenas 4 dias, um país que se orgulhava de seu progresso tecnológico e industrial foi levado de volta à Idade do Gelo. Da tragédia nasceram mudanças profundas, cabos subterrâneos, sistemas de transporte fechados e avanços meteorológicos que moldaram o futuro das grandes cidades americanas. Mas acima de tudo, a Nevasca de 88 ficou marcada como o momento em que o homem aprendeu a respeitar o poder da natureza. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!